Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje estamos retornando com a categoria de multiprocessadores. No passado avaliamos 3 modelos do tipo e agora estamos retornando, dessa vez com o Arno Multichef 4 em 1. Então, bora lá? Começando por design, a base do Multichef é bem quadradona mesmo, ela tem 20 cm de largura e 21,3 de profundidade, e aí a altura acaba dependendo de qual acessório está conectado a ela. Ela é toda revestida nesse plástico PP preto, que é um plástico lustroso, com exceção dessa região em torno do topo aqui, que acaba sendo fosca. O acabamento no geral é razoável, tem algumas marcações nas laterais, algumas sobrinhas de material também, mas o pior acaba ficando no topo. Nessa região você está fazendo o contato entre os acessórios, colocando, desconectando, girando para encaixar, e por conta disso essa movimentação acaba gerando o atrito, que cria muitos riscos e algumas marcações nas peças aqui em cima. O painel em si é bem simples, a escrita é toda em branco e tem alguma decoração na forma das imagens dos acessórios que ele inclui, também em branco. As opções você tem pulsar e aí do outro lado as duas velocidades do Multichef. Na frente ele tem esse largo botão, que inclusive tem um certo jogo, mesmo nas opções selecionadas você consegue girar ele um pouco em falso, sem interferir na velocidade selecionada. Tratando um pouco das diferenças entre o modelo 4 em 1 e o modelo 7 em 1, o modelo 7 em 1 tem o painel em inox e também o produto é declarado com 100 watts a mais de potência, e o resto das diferenças acaba ficando por conta dos acessórios que ele inclui. Os acessórios do modelo 4 em 1 são esses que você vê aqui. Além da base, você tem o coprocessador com o pilão e a lâmina, a jarra do liquidificador e também as lâminas para fatiar e ralar, além do disco de suporte. No modelo 7 em 1 você encontra também o emulsificador, o espremedor para sucos e também, segundo o site da Arno, o batedor de massas pesadas. A qualidade dos acessórios aqui é praticamente a mesma, todos eles são feitos ou de plástico PP ou de ABS, com exceção das lâminas, que aí sim são de metal. As paredes, tanto do copo processador quanto do liquidificador, são feitas de um material chamado SAN. Esse SAN aqui tem 2 a 2,5 milímetros de espessura. Se cair, pode acabar quebrando, então vale tentar preservar ao máximo esse material, que é um pouco frágil. Alguns pontos interessantes de se notar aqui são, por exemplo, a lâmina do processador. Ela parece ter uma boa concentração de plástico, se a gente for analisar em comparação com outras lâminas de outros processadores e mini processadores. Elas geralmente são um pouco mais finas, um pouco mais leves, tem um pouco menos de material. A alça também do multiprocessador é um pouco estranha. Você vai ver lateralmente, ela parece ter uma textura e uma cor até de cola quente. Isso acontece porque ali tem um mecanismo para fazer o travamento com o corpo assim que a tampa é fechada. E aí, por conta disso tem esse lubrificante ali que deixa uma aparência meio estranha mesmo. Para começar a falar sobre performance, vale a gente dividir entre as funções dele. Então vamos começar com o liquidificador. Na lateral ele tem algumas marcações de volume, inclusive estão até bem próximas da realidade. Ele é declarado com um volume útil de 1,5 litro, mas nos testes que a gente fez ele chegou a bater 2,2 litros, mas talvez seja um jeito de não contar com a vedação da tampa dele, que realmente não atende. Ela se encaixa por cima só por meio de um trilho e tem bastante passagem de água, inclusive até aqui tem um buraquinho que fica sempre aberto, ou para fazer o respiro, ou para fazer a dosagem, dependendo de qual receita você está fazendo. Na velocidade máxima, as lâminas chegaram a bater 22.500 rotações por minuto, enquanto que na mínima bateu 18.700 RPM, e essa variação de 17% fica bem atrás dos liquidificadores que a gente encontra no mercado. Para testar a eficiência de corte, a gente sempre faz 2 testes distintos. Um com líquidos, que aí a gente coloca um limão com praticamente um copo d'água. Nesse teste sempre tem uma certa variação, então a gente repete ele algumas vezes para ter certeza que o resultado está certinho. E nesse caso que a gente encontrou, foi um bom índice de corte para sucos, mas para garantir isso, vale picar um pouco a fruta antes de colocar na jarra. O outro teste que a gente faz é com grãos secos, e nesse a gente usa arroz, 250 gramas de arroz, e o Multichef aparentemente estava movimentando bem os grãos dentro da jarra, mas a eficiência dele acabou ficando até um pouco baixa, e apenas 21% do peso de arroz que estava aqui acabou se transformando em farinha. Um outro ponto que foi levantado é que enquanto ele estava batendo, muitos grãos começaram a escapar pelo buraco no topo da tampa,
e a gente precisou fechar aqui com a mão justamente para não acabar gerando uma bagunça um pouco maior. Partindo agora para o copo processador, você vai ver que ele também tem essas marcações lateral de volume interno. Infelizmente, elas não são tão úteis, mesmo contando com ou sem a lâmina no interior, tem uma certa diferença, tem uma certa variação praticamente em todas as marcações. Então fica um pouco atento porque não se guiar muito por isso. Além do mais, as marcações vão até 1,3 litro, mas o volume útil da jarra acabou ficando aí na base de 1 litro, 1 litro e 100. Então eu diria não use acima da marcação de 1 litro para não ter o perigo de escorrer nem de transbordar. A variação de velocidades acaba ficando os mesmos 17% do que a jarra do liquidificador. Isso acontece justamente pela forma que eles estão acoplados juntos, só tendo uma caixa de redução de velocidade. A gente também bateu mandioca na faixa dos 10 a 12 segundos mais ou menos. Ela foi toda jogada para os cantos e aí a gente não conseguiu colocar de volta no centro, mesmo parando o produto para usando uma espátula para jogar o alimento de volta para o centro. Assim que ligava, as lâminas meio que ejetavam tudo para fora, de volta para as paredes. E aí, apesar do resultado ter sido adequado até com esses 12 segundos, ele teria sido ótimo se a gente conseguisse continuar picando, o que infelizmente não foi possível. O teste de aveia foi bem ruim, a gente moeu 100 gramas e apenas 8% chegou a virar farinha, o índice de eficiência ficou bem baixo. No teste com amendoim a gente usou 300 gramas e aconteceu uma situação muito próxima com a da mandioca, que ele jogava para os cantos e aí mesmo colocando de volta para o centro, o amendoim retornava para as paredes. Ele ficou nisso durante um certo tempo, até que ele realmente começou a picar, e aí a partir daí foi um lento, demorado processo, até ele chegar numa mistura de pasta com farinha, que não atendeu os nossos propósitos, já tinha passado muito tempo. Também o relé térmico do produto desligou para evitar o superaquecimento e aí a gente deu por encerrado, não chegou no ponto que a gente gostaria. Para falar de ruído, ele registrou 84 dBA e fica acima da média dos multiprocessadores, e a situação até piora se a gente começa a lidar com os mini processadores. Dessa categoria, ele só se equipara com os modelos mais ruidosos. Quando a gente está falando do ralador e do fatiador, o resultado das lâminas foi bem parecido até. Todas elas ficaram os cortes até um tanto homogêneos. O do fatiador, por exemplo, as espessuras ficaram aí na margem de um pouco acima de 2 milímetros, mas geralmente o que interessa mais para a gente nesse tipo de teste é o resultado do final, o que acontece no final do alimento. No ralador, sem muita surpresa, o último pedaço do alimento ficava constantemente em cima do ralador e aí, sem a força do pilão, ele não conseguia ralar e o produto acabou caindo no copo. Mas no fatiador uma coisa um tanto interessante aconteceu. O último pedaço de alimento acabava sempre fincando na lâmina e aí por conta disso esse desbalanceamento fazia com que o ar no multichef começasse a girar em torno de si. Não foi um movimento muito brusco e ele acabou parando depois de meia volta ou quase isso, mas não uma surpresa muito agradável. Falando de estabilidade, o produto até que fica um tanto estável. Ele tem 4 pés e aí cada pé tem a sua ventosa, que acabou se fixando bem nas mesas de inox e até na pedra que a gente fez. Porém, na mesa de fórmica ou de madeira, que não tinha muitas rugas assim, igual essa, ele acabou fixando em praticamente nada. E aí talvez tenha sido um dos motivos que o que fez que ele girasse em torno de si com o fatiador. E atrás dele você tem acesso ao cabo de alimentação, que você pode puxar ou empurrar aqui de volta para ele se enrolar, e ele se estende a 76 centímetros, que é menor que os outros cabos de alimentação que a gente viu em multiprocessadores até agora. O encaixe dos acessórios pode ser um pouco confuso, porque o liquidificador consegue encaixar dos dois lados, mas o processador apenas com a alça virada para o lado de lá. Mesmo assim, ele não é tão fácil de se encontrar, e aí se você tentar encaixar do outro lado, ele vai fechar, mas aí como não está acionando a trava de funcionamento dele, você não vai conseguir ligar o produto. Além disso, não dá nem para encaixar, nem para desencaixar a jarra do processador se ele tiver com a tampa fechada. Então, cria uma barreira a mais. Só lembra sempre também de quando colocar o processador, para sempre também colocar o eixo, porque ele que faz o contato das paredes externas do rotor aqui com a lâmina para fazer ela girar de verdade. Quando falando de limpeza, é aquela história, como o corpo é em PP,
Sempre toma um certo cuidado para não acabar riscando ele, que é muito fácil. E aí, como também o copo e a jarra são em SAN, toma cuidado também para a limpeza deles, porque se você já usa ele para bater grãos, por exemplo, ele já vai acabar riscando por si só. Outros pontos que vale a pena trazer na limpeza é sempre se atentar para esse disco de suporte quando for usar. Ele, principalmente nos contatos com a lâmina, acaba acumulando um pouco de alimento e aí vale dar uma limpeza. Além disso, a lâmina de processador na parte inferior dela tem alguns pontinhos em baixo relevo e no teste que a gente fez com pasta de amendoim, certa quantidade de alimento acabou se acumulando nela, que a gente precisou usar ou uma escovinha ou a ponta de uma faca para conseguir tirar. Pessoal, esse é o Arno Multichef 4 em 1. Muitos dos pontos que a gente trouxe vão continuar valendo para o modelo 7 em 1. Então, me diga o que vocês acharam, se vocês têm interesse. Na descrição, como sempre, você encontra o link para a nossa avaliação completa, com mais fotos, mais detalhes, mais informações. Eu vou ficando por aqui, então, até a próxima.